Saravá, Mojubá, Axé, vindo aqui com esse vídeo que nem vou intitular ele como um material oficial. Eu decidi que não é ele uma aula magna, mas é um momento que eu me dediquei aqui para trazer um retorno, principalmente nesse fim de ciclo do pilar mental e pendência que ficou a respeito do emocional. Não que é uma pendência de fato, mas algo que ficou aqui por dizer, né? E eu quero, vou ser bem objetivo para a gente continuar avançando bem. Olha só, sobre o retorno esperado dos e-mails, né, a atividade que foram a atividade do dia 7 do dia 14, entenda, não há obrigatoriedade de eu dar um retorno. Faz parte da dinâmica você expressar ali com a certeza de que eu leio e eu não retorno especificamente, só quando eu identifico algo que eu entendo de urgência ou que o caso, uma característica daquele contato não seja muito bem, poderá não ser tão bem contemplado a resolução dele ao longo do treinamento. Né? Eu conheço as outras etapas, então como você não sabe o que vem ali, talvez não perceba que a resposta está logo depois, né? A orientação, a sua mudança, a sua saída, a sua solução de problema está nos próximos dias, né? Em algum momento acho que fica meio entendido que eu vou dar retorno para tudo isso, né? E como realmente sou eu que acompanho você, não tenho ninguém fazendo por mim o que só eu posso fazer, como por exemplo ler esses conteúdos e eu, né, entender, sentir o que está acontecendo, tá bom? Então, se você não recebe um retorno ali específico, não é porque não vi, não foi contemplado, coisa parecida, é porque simplesmente eu entendo que você vai entender mais adiante e vai encontrar a chave para a sua questão. Inclusive, ainda estou lendo alguns, né? Então, assim, de toda forma, não pude ainda terminar de ler todos, justamente porque é um volume muito grande e eu vejo com muita atenção, tá bom? Então, com isso explicado, porque tem acontecido alguns questionamentos sobre isso. Ah, você está vendo, você viu? Eu vejo todos e não preciso responder. A dinâmica da atividade proposta é você tirar de você, escrever, materializar aquilo que você, dentro daquele contexto da atividade, cria uma nova organização cognitiva. E é isso, né? São esses processos científicos que eu uso aqui ao longo da construção do garimpo e que é por isso que você vai sentindo efetividade. Não é nada está acontecendo aqui por acaso, nada está acontecendo por aqui de uma forma meramente intuitiva, uma coisa assim. É tudo muito bem organizado, muito bem pensado, é um método, né? E por isso dá certo, porque eu vivi tudo isso, eu depois de viver isso por 10 anos, tive aí sim a instrução, a condição de organizar isso em 49 dias, a experimentação de algo que durante 10 anos eu fui vivendo de uma forma existencial. E depois a gente tem hoje um método, né, que é o próprio treinamento. Por isso dá certo, né? Para quem se compromete consigo, né? Porque não é comigo, não é nem com o Exu do Ouro, é consigo. Aqui é uma tomada de consciência, aqui é uma chamada para a lucidez, o despertar de consciência propriamente dito, e que só depende de você. Você é um indivíduo, você deve se ocupar de si mesmo, você deve ter você como prioridade. O seu amor, a sua dedicação, o seu zelo
né? Maior tem que ser por você, né? E conscientemente, né? Com clareza disso. E aí é que o treinamento Eixo do Ouro entra na sua vida, né? Entra na sua vida também, olha, às vezes parece que eu dificulto uma relação com o fantástico, né, da mística religiosa. Talvez eu queira isso mesmo. Eu quero que você não seja mais mais uma pessoa extremamente sugestionável, né, sujeita a manipulações em função da credulidade exagerada muitas vezes, tá? Então não é por acaso que você está aqui. No entanto, é porque você decidiu algo por você. E se você está fazendo de alguma forma mais ou menos, você está fazendo levando de qualquer jeito, é uma decisão sua, tudo bem. Agora eu sugiro que você venha com tudo, né? Vem com tudo aqui, faz com empenho, com garra essa experiência toda, tá bem? E aí o que a gente compreende é que a experiência de despertar de consciência é uma construção, né, metodológica, e está acontecendo, essa é a sexta turma, vai acontecer centenas de outras, e a gente pode verificar o resultado. Caramba, então significa que eu posso, né, eu indivíduo, eu posso mudar completamente o meu destino, né? Vamos dizer assim, eu posso mudar a minha história, eu posso começar um novo capítulo da minha biografia com muito mais consistência, com muito mais assertividade, com muito mais desenvoltura, né, no meu crescimento. Aí, dentro do pilar emocional, eu apresento para você o Prem Baba, o mestre Prem Baba, e olha só, então vou contextualizar. No treinamento, quando ele é formatado, eu entendo que o Prem Baba, lá na turma 1, então é um outro momento, a gente está falando de 2017, fevereiro de 2017, o Prem Baba não tinha acontecido nenhum escândalo com a vida dele. E aí, eu estou apresentando ali conceitos que eu acredito, que eu vivo, que faz sentido para mim. Por isso eu estou ali como um processo ilustrativo, de você refletir além das minhas palavras, além do meu texto, além do meu pensamento. Para talvez também entender que há outras frentes humanas, religiosas, filosóficas, tratando desses mesmos assuntos com uma linguagem própria. O objetivo de trazer outros pensamentos, né, outras personalidades, Prem Baba, Leonardo Boff, agora mais recentemente, né, nessa turma, então nós vamos ter contato com Napoleão Hill, a gente vai ter contato com outros, eu já trouxe aqui para vocês o Desmond Tutu, né, o Nobel da Paz, um arcebispo anglicano, né? Ou seja, diferente demais de nós, falando sobre o perdão. E aí é isso, né? Eu para mostrar para você que o que a gente está falando aqui, num nicho específico, né? num pensamento, uma visão de mundo específica umbandista, não é nada de novo. Olha só. Não é nenhuma invenção, mas é um despertar da realidade. O despertar da realidade, ele acontece no florescimento humano. Não é um privilégio do umbandista que, não só sendo umbandista, me conhece, que me conhecendo faz Eixo do Ouro. Olha que tragédia que seria isso, divino, né?
Não, isso que eu tô falando aqui, tem outros falando, já tem gente no espiritismo falando, tem gente falando isso no hinduísmo, tem gente falando isso, bom, no budismo há muito tempo, tem gente falando isso em caminhos científicos, tem gente falando, tá falando, porque quando você bate a consciência no nível maior, o que você vê lá, o que você encontra lá, é isso. O meu papel aqui talvez seja conseguir traduzir tudo isso para essa linguagem umbandista. Porque você está dentro de uma mentalidade, você está dentro de um sistema de crença, de valores, de cultura. Então, conseguir trazer aquilo que é uma verdade que transcende a individualidade e que é comum a todos é o que vai nos colocando no nível maior. Uma versão avançada de nós mesmos, tá bem? Eu penso que isso traz clareza, né? E por que isso? Eu não sou defensor de ninguém. Vocês não dificilmente você vai ver eu vir aqui defender alguém, ainda mais alguém que for motivo de escândalo. Então, o Prem Baba, talvez o maior erro do Prem Baba tenha sido ter permitido vestir a persona e vender essa persona do guru num mundo em que as pessoas estão sedentas atrás de guru. Alguém que diga para elas o que ela deve fazer, alguém que diga para ela qual é o melhor para ela, alguém que de alguma maneira decida por ela. E quando a gente elege gurus, a gente está fadado à frustração, a gente está fadado ao erro, a gente está fadado a se perder. Para mim isso é claro. Né? Por isso que eu não sou seu guru, nunca serei. Não acho, tenho pavor dessa ideia. Eu tive um momento, né, nesse ano assim que eu comecei a sentir de muita gente essa necessidade em relação a mim. E eu entrei numa crise pessoal, uma crise existencial. Inclusive fui procurar ajuda profissional para isso, porque comecei a ficar muito incomodado comigo mesmo, com a mensagem que estava sendo percebida pelos outros e que não era minha intenção às vezes. E houve esse momento em que eu entrei num colapso pessoal de talvez não conseguir achar a saída para deixar claro no meu comportamento que aqui não existe espaço, né, para o personagem do guru. E aí o que acontece? O Prem Baba, quando você vende a ideia de guru, você tem que também atender aos anseios, a projeção, noção de perfectibilidade que os outros colocam nas suas costas. Eu não estou defendendo, eu estou trazendo uma reflexão. Há escândalos sexuais e abuso sexual. Eu não fui a fundo. Tudo que talvez você possa acessar é o que eu acessei. Eu tenho uma filha de santo que é seguidora do Prem Baba, discípula, e é muito feliz. E na época eu consultei ela, porque ela tem contato com ele, né? E é uma mulher muito inteligente, é uma pessoa super antenada, que, né? Então é um bandista e segue as ideias do Prem Baba e é versátil, não é uma pessoa é muito crítica. Eu conheço ela não é uma pessoa de se deixar levar. E ela me disse que as coisas não eram bem assim, né? E que ela não se preocuparia com isso na época, né, do escândalo. E aí eu entendi a fala dela como um conselho também, sabe? E eu pensei, na época eu fiquei muito preocupado. Falei, caramba, porra, que errada, né? Dei o material do cara pros outros ler.
Mas isso não invalida o material. Isso não invalida o trabalho dele. Eu nem peguei aqui os livros dele para mostrar. Então eu gosto muito, olha. Tem um livrinho dele aqui que eu recomendo. Ó, vou fazer outra recomendação, a Flor do Dia. Mensagens de amor e autoconhecimento. Prem Baba, né, significa o guru do amor, né, o avatar do amor. E são mensagens muito bonitas, muito legais. Isso não invalida, ele é um estudioso, ele é um homem, é um ser humano, é um homem que despertou verdadeiramente. A trajetória dele a gente conhece ali naquele doc que eu mostrei para vocês. É legítimo, a ex-esposa dele valida isso, de modo que enquanto ente humano ele está vulnerável, suscetível, né, a se perder, no momento de desejo, de humanidade, cometer alguns excessos. Eu não estou diminuindo. Se há um abuso, se há um crime, tem que responder por isso. Mas eu acho que o que está escrito, que é inspiração, não precisa ficar atrelado ao indivíduo, mas como ele ter sido, e assim somos, né? Todos nós, naquilo que a gente faz com excelência, somos um meio por onde o melhor flui, em algum instante. Eu estou suscetível, você está, todas aquelas pessoas que nós admiramos estão suscetíveis a cometer falhas, erros, comportamentos que talvez firam os nossos valores. E é disso que eu quero falar aqui, que tem tudo a ver com o estudo do pilar mental. Olha só, quando a gente fala do pilar mental, a gente se ocupa, obviamente, de entender as suas 4 dimensões, né? Que é o intelecto, né? Sua base de conhecimentos, que é a sua saúde psicológica, o raciocínio. É no intelecto, perdão, é no mental, né? No cérebro, é na mente, que está as emoções, né? Então, nessa necessidade de tentar particionar o ser, né, que eu encaro esse desafio quando eu crio ali estabeleço a esfera existencial. Vocês vão ter ainda uma aula específica sobre a esfera. E a esfera, então seus 4 quadrantes, as suas, portanto, as 16 dimensões que compõem o ser, o eu, né, o que sou. É só uma capacidade, uma possibilidade de diagramação, né, do indivíduo. Agora, somos tudo né, somos tudo aquilo. E no cérebro está o nosso corpo mental e emocional. Olha só. As emoções, elas não são registradas no coração. A gente sente. Quando você sofre uma decepção muito grande, sofre, dói, chora, se frustra, uma perda, né? Uma morte de alguém que você ama, uma perda num relacionamento que você acreditava, você investiu tanto, uma perda de uma amizade que te frustrou, enfim. A gente sofre, chora, se decepciona, dói no peito, né? Quem nunca, né? Sente no peito a dor. Uma das características da síndrome do pânico, que é, olha só, a síndrome do pânico, quando ela ativa, ela starta, ela é um fenômeno emocional e ansioso. Emocional. Mas está acontecendo porque o cérebro entra em colapso, os gatilhos que estão nele ali armados. O cérebro cria um fluxo de mensagem, de imagem, de sensações que desencadeia uma série de neuroquímica no organismo que acelera o batimento cardíaco
impressão, não muda a sua pressão, dá a sensação de que está. E afeta a respiração, ter a sensação de falta de ar, mas não está faltando ar. E sente um aperto no peito e a dor emocional. Tudo isso acontece, que é o entrelaçamento do corpo mental e ao corpo emocional. Por isso esperei agora para fazer esse fechamento. Ok? Então, quando a gente compreende isso, a gente para de fazer separação, separação seca, né? Não, existe um eu que sente e um eu que pensa. Não, tá tudo ali. E cuidado com o que você pensa. Porque o que você pensa, o cérebro não separa de verdade ou imaginação. Tudo que você pensa, você sente. E quando você pensa coisas boas sobre você, por exemplo, quando você pensa com desejo sobre objetivos claros para você, vou falar disso na aula magna presencial que nós vamos ter em março. E a notícia é que diminuir 50 vagas, não vai ser mais para 150 pessoas por mudança de local. Então são só 100 vagas e aí já está quase cheio e se você tem interesse você tem que me chamar no WhatsApp para a gente conversar sobre isso, tá bom? Me lembrei agora, acabou saindo aqui. Quando você tem isso definido, objetivos claros, você pensa nisso com desejo, o desejo no pensamento projetado com clareza, faz acontecer. E não é mágica. Porque prepara o seu corpo, prepara a sua energia, prepara a sua ação para ir em direção. E você vai. E você vai quase que meio que sem perceber, mas com a intenção dentro. Você está indo na direção de concretizar o seu objetivo claro. Do contrário, é a mesma coisa. Quando você permite que o seu cérebro comece a criar imagens, imaginações, projeções, você começa a sentir. Você não tem nenhuma evidência, aquilo não é verdade, mas você está entrando num fluxo de pensamento negativo, ruim, sobre alguém, sobre um fato, uma ansiedade que você está, uma ideia que você tem, um medo que você está crescendo dentro de você, e aquilo vai sendo sentido como verdade. Então, cuidado com o que você pensa. E quando eu falo aqui sobre o pilar mental, tem que entender o poder, a força que tem as nossas crenças. Você que é garimpeiro aqui no treinamento, muito provável que você já tenha feito outros cursos aqui na plataforma, já tenha estudado outras vezes comigo temas mais específicos da religião, e é por isso, por você me conhecer, já ter um relacionamento comigo, é que já existe uma relação de confiança e de entendimento de que aqui é comum eu quebrar as crenças, né? Parece que a minha determinação é ficar quebrando os padrões que estão aí. Talvez eu goste disso mesmo. Agora, o que eu quero dizer? Você sabe que as suas crenças definem você, porque define o seu pensamento. Isso a gente chama de mindset. O sistema é o set, ou seja, a programação das suas ideias, do seu pensamento, das suas opiniões, das suas convicções. E quando a crença é muito forte, inquestionável, porque ela se torna uma verdade profunda para você, ela entra na dimensão dos valores. E tudo está aqui. E às vezes você é uma pessoa que está num determinado ponto da vida que começa a achar que não deu certo. Começa a ter um pensamento negativo sobre você ou fatalista sobre você. O que é um pensamento fatalista sobre você? Você não conseguiu conquistar seu sonho profissional, seu sonho econômico, por exemplo, e acha que está fadado
a eternidade por isso, que isso talvez seja seu karma. Karma, por exemplo, equivocadamente, ele trava as nossas possibilidades porque ele estabelece uma programação de aceitação, de acomodação. Olha só que coisa, né? De acomodação com um estado atual que é ruim, mas que porque você crê, a credulidade vazia, a credulidade infantil, né? Você crê que é a vontade de Deus, você crê que é culpa de alguém, você crê que é o desejo dos orixás, você crê que é o seu destino, você crê que... Já falamos tanto sobre isso, né? Você crê que é um karma. Então você aceitou crenças, você assimilou crenças sem nenhuma averiguação, simplesmente em algum momento ela parece ter um sentido para você, ou você nunca parou para questionar, porque você emocionalmente tem tanto amor pelos orixás e alguém que representa um entendimento maior que o seu nesse campo que você tanto ama, você começa a ouvir e assimilar como referência de verdade. E aí você estabelece, você instala, principalmente isso acontece com todos nós nos primeiros contatos com a religião, por exemplo. Em que a gente está apaixonado, a gente está aberto, a gente quer saber tudo, quer entender tudo. Todo mundo que parece saber alguma coisa, que tem mais tempo que você dentro da religião e todo mundo vai ter, sai falando as suas ideias, as suas opiniões, vai vendendo peixe mal passado que comprou. E aí você tá ali, né, reproduzindo aquilo tudo. Só que isso estabelece padrão, né? Estabelece concretização de realidade, porque o que está no seu cérebro estabelece padrão de comportamento, de movimento, de postura física até. A sua postura, como você se põe diante os outros, diante a vida, diante onde você está, isso define muito. Se você vai ser subjugado, você vai ser chamado ao lado, você vai ser superior. Tantos detalhes, né? É o que está no seu cérebro, é o que está no seu conjunto de crenças que direciona você na sua caminhada e leva você ao fracasso ou ao sucesso, a conquistas ou às perdas, a realizações ou a frustrações. É incrível. E com o caminho certo, com estratégias bem organizadas, você consegue validar isso que eu estou falando. Quando a gente vê lá o escândalo com o Prembaba, por exemplo, isso fere nossos valores, fere meus valores. Se de fato ele foi alguém que abusou sexualmente de alguma discípula, isso fere meu valor diretamente, meu valor moral sacerdotal. Porque é o ponto em que eu me identifico com ele. Ele é um líder espiritual, eu sou um líder espiritual. E um ato desse, de qualquer líder espiritual, fere diretamente a mim. Porque é uma vergonha alheia e é uma dignidade coletiva. Porque eu sei que as pessoas projetam no líder espiritual... Não que elas estejam corretas, mas é comum. Então a gente já sabe que isso está acontecendo. Projeta no seu líder espiritual referências de exemplos, no mínimo, para ela se basear. Se um líder espiritual ele é desviado negativamente mesmo, assim, tem um desvio sério, pode ser que alguns se sintam encorajados para o desvio, e muitas vezes vai ferir, frustrar, machucar, né? Ferir a fé. Porque quando você fere a fé de alguém, eu entendo que machucar a fé de alguém é machucar a alma. Quando alguém se decepciona no seu campo de fé, a ponto de afetar a sua credulidade boas, que dá entusiasmo, que dá força, que dá movimento para o indivíduo, você criou
um problema na alma de alguém. Isso vai repercutir em você, obviamente. Então cuidado, né? Cuidado sempre para não machucar a fé. Quando eu venho aqui com propósito de reflexões duras sobre crenças, nunca é sobre fé. Né? Olha só que coisa confusa que pode parecer isso. Porque a crença de que essa tesoura é mágica, e eu sei que não faz sentido, eu posso vir com um argumento para poder mostrar que não faz sentido. A decisão é cognitiva sua. Né? Quando eu falo que a Umbanda tem um olhar próprio para o panteão divino, para os orixás, quando a gente traz aqui a proposta de entender que existe um tal de Exu do Ouro, e tudo isso que a gente está desvendando aqui, a questão é que a essa altura você já validou, né? Você já está vivendo a experiência com ele. Então não tem como falar que é mentira, que é uma invenção. Você está vivendo isso, né? Olha só, você é a prova mais cabal que eu tenho para dizer, olha... Então vem os outros falar, não existe Exu do Ouro, o Rodrigo Queiroz está inventando, é uma sandice. Puxa, mas existe você. Como que alguém se dá esse direito? Não leu meu livro? Não fez o treinamento, não veio numa gira comigo, tá falando o quê? Então isso não tem a ver com fé, tem a ver com conjunto de crenças, sistema, né? Opiniões divergentes, e é isso. É isso que a gente precisa cuidar aqui. Identificar quais são as crenças, conjunto de crenças que te paralisa tem a ver com suas crenças religiosas, tem a ver com as suas crenças construídas pelos seus pais, pelas suas referências na época de infância, os valores que você vai construindo, né, sobre relacionamento, o que pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado. E onde estão esses valores, né? É seu mesmo? Você sente assim? Ou você está convencido por algum argumento de alguém? Isso já é suficiente para se ocupar por muito tempo. Você ter a oportunidade, nesse despertar de consciência, de mergulhar em você e garimpar essas questõezinhas, que são centenas de vírgulas, identificar por que você ainda não atingiu o sucesso que você quis tanto na sua juventude. Por que você não se sente completamente feliz na família que você está constituindo? O que está errado aí? E o que está errado tem a ver com quem em você, que projetado para o coletivo ali, reverbera mais negativamente para você. Entende? É sempre você. A autorresponsabilidade é o caminho do crescimento espiritual. Então, quando você começa a dar um olhar com lupa sobre você mesmo, nossa, o que é que realmente me impede de ir além? Quando foi que você começou a acreditar que você não merece, que você não pode, que não é pra você, que você tem vergonha, que você tem medo, que você não sabe? O que é que você não sabe que se você quiser aprender você não aprende? Não existe. O que é que você não pode fazer? O que você... Imagine. Isso é claro e nítido para todos. Você pode tudo. Isso não é frase de caminhão. Porque você só não pode aquilo que você acredita que não pode. Se você deixar de acreditar naquilo, você pode. Agora, não é assim. Então eu posso tudo, agora eu posso tudo. Não é assim. O que é que você quer poder? O que você precisa aprender para poder? Tenha claro para você, você não chegou ainda no próximo passo baseado no que você não sabe. Tem um aluno aqui, talvez seja você, bom, enfim, o Gabriel,
e ele está numa região do país, é Minas, e ele é garimpeiro. Ele é garimpeiro mesmo, de verdade. Ele garimpa rio, né? É caçador de diamantes. Enfim, é uma felicidade tê-lo aqui, né? E, enfim, conversando com ele, interagindo assim como eu interajo com os demais, ele me relatou uma experiência. Ele estava no último ao vivo, aula magna, e ele fez uma pergunta lá, inclusive, e que eu não consegui responder, porque a pergunta ficou meio truncada sobre medo e tal. Mas enfim, aí depois ele conversou, eu quero só, sem expor nada da intimidade, mas ele coloca uma situação e ele tá lá, né? Então o que me importa aqui é que ele tá lá, não sei quantos anos, não me lembro. Ele está investindo conhecimento, dinheiro, tempo, a vida no garimpo, que é algo que parece que ele gosta muito e que faz sentido para ele ali fazer a sua vida, né, o seu sucesso profissional, né, econômico no garimpo. Então, ele me contou uma história que tem a ver exatamente com isso, que ele chega naquela região e alguém passa a perna para ele, vende coisa errada, vende coisa que não está prestando, e ele está aprendendo ainda, ele não domina aquele assunto, ele tinha muito interesse e parecia uma grande oportunidade. Vem o charlatão, vem o mal intencionado, pô, aqui eu tenho tudo, ó, tudo que você precisa tá aqui. A custa é 1.000 que valeria? Né, é 1.000, mas para você é 300. E aí não vale 100, né? É aquelas coisas, né? Então, ele passou uma experiência tipo isso. E aí ele entendeu depois que, apesar, né, dessa frustração de ser enganado, aquela coisa, ser passado para trás, perder dinheiro, que o dinheiro valeu o conhecimento, que o conhecimento é impagável, que tudo que ele aprendeu, até um processo de dor ali, ele deu significado à dor, ele deu significado a essa perda, e se ressignificou então em tudo aquilo ali. Então aquilo que parecia uma perda agora foi um ganho, porque agora ele sabe, e pelo que ele sabe, ele não perde mais o que perdeu, e ele está pronto para o próximo nível, para o próximo passo, porque agora ele está com o conhecimento necessário. Deu para entender? E ainda vai chegar mais longe quando ele tiver o conhecimento necessário para estar lá mais longe. Não existe outro caminho. Tudo você pode. Só precisa saber qual é o caminho que você tem que trilhar para vir a poder. Pensemos sobre isso. Crenças e valores é um assunto que sempre eu vou vir falar, sempre falarei. Eu acho que tem que ser em pílulas, tem que ser devagar, porque é difícil. Abordar valores, por exemplo, é um negócio que machuca. Às vezes a gente abandona valores quando a gente faz o caminho de saída. A gente tem que descer degrau por degrau. Porque quando a gente instala valor em nós, ele está num lugar sagrado, inquestionável, de verdade plena. Para tirar ele de nós não é repentinamente, é uma decisão. E aí fica aqui o questionamento: o que é que você sente em você que te paralisa? Você tem clareza sobre uma, duas ou três crenças que você tem, que é justamente ela que te faz sentir medo de realizar algo que você deseja, que faz você sentir paralisado em dizer algo para alguém que você acha importante ser dito, que para você vai trazer alívio, por exemplo. Coisas do tipo. Então é isso, começamos hoje, vamos começar logo mais à noite nosso próximo ciclo, o pilar espiritual. E no pilar espiritual é muito especial porque é contato com Oxum. Tem algumas pessoas me perguntando, tentando se adiantar demais. A oferenda é para o final de semana. Siga os materiais, leia com atenção tudo, porque eu não fico respondendo o que está escrito. E aí eu pareço um chato, sou mesmo, porque o material foi preparado para isso. Eu estou para responder, para interagir com você aquilo que é extra e que faz sentido, tá bom? Grande beijo, Mojubá. E ora eu, Mamãe Oxum. Que Mamãe Oxum nos traga muita lucidez, amor, união, contemplação, agregação, força,
e fé. Uma fé lúcida, uma fé brilhante, firme como ouro. Axé.